Política, segundo o dicionário, significa se ocupar-se de política, discorrer sobre política. Vago, né? Bem vago. Explicou muita coisa, mas a etimologia da palavra, que é a origem da palavra, de onde ela vem do grego, né? Politikos, né? Que significa relativo ao cidadão, relativo ao Estado. Mas será que política é isso mesmo? Bom, para aqueles que não gostam de política, eu só vou dar um exemplo, bem simples. Você está no seu trabalho e você se relaciona com as pessoas. E quando você se relaciona com as pessoas, você tem uma forma de agir, né? Com o seu chefe, com os seus colegas, com a empresa. E tudo isso é política. Para aqueles que não gostam de política, política é isso. É essa relação que você tem com todos. A política é simples. Por que se não discute política no Brasil? Sendo que em vários outros países política se discute sim. É discutida, mas não é discussão agressiva. Discutir, a gente precisa lembrar o que é discutir. O que é tudo isso. Se a gente não falar sobre isso, a gente nunca vai saber o que é. Discutir é exame minúsculo. O que é exame minúsculo? É você fazer um levantamento de tudo, é ver. Discussão não é gritar com a pessoa, né? Então, nós temos que discutir política, nós temos que se apoderar dessas políticas. E não é só de 2 em 2 anos, lembrando da política eleitoreira brasileira, né? Não é isso. Discutir a política é como as coisas vão ser feitas, é se apoderar disso, se apoderar de como a saúde vai ser feita, se apoderar de como nós vamos ter saneamento básico, como nós vamos ter tantas outras coisas dentro da sociedade. Discutir política é muito além disso. É muitas vezes você vai discutir política econômica e financeira, que é um assunto que deveria ser tratado dentro das escolas. É você ir atrás de tudo, procurar, ver o que é bom, o que é ruim, procurar os modelos que são interessantes. Hoje o país está voltando de uma recessão. Uma recessão que no início do ano a perspectiva de crescimento era de 2% no PIB, né? E agora já estão falando em menos de 1%. Será que nós estamos se recuperando mesmo? Ou será que nós estamos entrando em outra crise? A inflação está caindo, estamos tendo a deflação, mas uma crise pode vir através de deflação. Aí não sei mais. Vem isso. E também o crescimento pode vir através de deflação. Então tudo tem que ser analisado. E nada melhor do que discutir as políticas. Né? Eu vou citar um exemplo. No Japão tem a deflação dos preços. Mas lá não é por conta de uma crise, mas sim porque as pessoas são idosas e elas não estão gastando, elas estão guardando dinheiro. Então o dinheiro está ficando guardado e não está circulando. Né? Numa crise, o que acontece com o dinheiro? A mesma coisa. As pessoas que têm dinheiro, elas estão guardando dinheiro e não estão gastando. E nada melhor do que uma boa discussão para poder resolver tudo isso. Né? Uma discussão positiva, uma discussão benéfica. Né? Benéfica para todos. E quando a gente fala isso, nós temos mecanismos, nós temos meios. A nossa Constituição, ela vem de uma origem democrata. Né? Nós somos um país, né, democrático. Não sei se efetivamente, mas eu acredito que dentro do princípio constitucional seja. Onde as instituições sociais ela tem abertura para discutir as coisas. E a população precisa se apoderar, você precisa passar a querer ter alguma coisa. E nós precisamos ser aquela mudança que queremos. Não adianta a gente ficar discutindo de 2 em 2 anos, ou quando sai um escândalo, olha, fulano fez isso, olha, roubou não sei o que lá, né? Desviou não sei onde, teve caixa 2 e vai até não sei mais aonde, tudo isso. Enquanto
pessoas estão morrendo de fome num país em que 1/3 da sua produção é jogada ao lixo, né? E a gente não tem discussão. A gente somente aceita o que acontece com as pessoas e vive a nossa vida. E se apoderar a isso, essa discussão, é garantir que os mais pobres tenham condições e garantir que a nossa situação seja minimamente estável, garantindo a nossa necessidade principal, sobrevivência. Isso eu estou falando no mínimo. Nós temos várias situações em que tudo isso, essas discussões geraram bens, geraram produtos bons. A gente não pode ficar pensando que não fazer isso vai fazer com que fique igual. Não vai ficar. Né? Nós temos vários revolucionários que brigaram por isso. Nós temos várias situações que aconteceram no Brasil e no mundo que foram alavancas para mostrar o que é melhor, como deve ser guiado. Né? Nós temos que trazer à mente tudo isso, o que é política, né? O que é política eleitoral, o que é política financeira, né? Qual é a política social, a política que o governo tem, qual que é a nossa política frente às outras pessoas, frente ao poder público, frente a um político. Hoje um político ganha um salário enorme, né, para dizer o mínimo, né, vive numa condição muito boa, enquanto 90% da população vive numa situação que, será que é de acordo? A gente não pode fechar os olhos para as favelas, a gente não pode fechar os olhos para tudo isso. Nós somos humanos. E ser humano é lutar por tudo, é lutar pelo outro, lutar pelo igual. Nós precisamos começar a apoderar de tudo isso, ter isso como algo benéfico e não falar política, religião, futebol não se discute, pois isso só tem aqui no Brasil. Nós temos que discutir discussões positivas, discussões benéficas para chegar a um ponto. Muita gente fala, nossa, o Estado é laico, mas você tem pastores, você tem católicos, você tem várias crenças dentro da política, né? Querendo mostrar que fazem parte daquilo, né? Você tem a bancada evangélica, né? Será que é interessante ter uma bancada evangélica? Não estou falando mal de evangélicos, eu estou falando que o Estado é laico. No Estado laico, um indivíduo representa o todo. E ele não representa uma religião. Ele não representa nenhuma religião. Ele representa o direito da sociedade. O que a sociedade quer, os anseios, os meus anseios, os seus anseios, os anseios de mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Temos que parar para pensar. Estou chamando para uma reflexão, uma pequena reflexão. A política discute ou não discute? Não. Vamos parar, vamos pensar. Vamos começar a analisar o que aconteceu na sociedade nos últimos anos. Se é realmente o que a gente quer. E não estou aqui para falar mal de governo, não estou aqui para falar mal de qualquer coisa. A minha ideia é mostrar os fatos e ideias, chamar para essa reflexão, puxar para dentro da sociedade. Nós tivemos as manifestações de 2014 que reuniram milhares de pessoas, né, milhões de pessoas na verdade, e será que ela teve o alcance ou será que nós achamos que aquilo não surtiu efeito? Garanto que surtiu efeito. Mas para ele chegar no efeito que nós desejamos, nós temos que continuar agindo. Não estou falando para ir para a rua. Existem milhões de meios democráticos, sociais, para poder resolver isso. Eu vou dar um exemplo de um meio que diariamente pode ser
feito pelas pessoas. Hoje, no Brasil, nós temos a Lei 8080, que estabelece o SUS, né? Sistema Único de Saúde, para aqueles que não conhecem, né? Que é o governo pagando a saúde para as pessoas, que seja nada mais do que justo, beleza, né? Para aqueles que querem ler essa lei. Dentro dela tem a formação dos conselhos, tem o Conselho Nacional, né? Você tem hoje os conselhos estaduais e conselhos municipais. Dentro do município, o conselho municipal, ele vem estabelecer as regras como a prefeitura, como a secretaria de saúde do seu município vai agir com você. Esse conselho, ele é formado por 25% da gestão, né, do o secretário, por aí vai, secretário adjunto, os diretores, 25% dos trabalhadores em saúde, né, aqueles profissionais que estão lá te atendendo na ponta, e 50% da população. Vou dar um exemplo, né? As reuniões do conselho na minha cidade acontecem uma vez por mês. É aberto ao público. Se você quiser participar do seu conselho, pesquisa, né? Usa o Google, não para ficar procurando vídeos, etc. Vai no Google, vai lá, procura para você ver. Você vai descobrir que tem um conselho, que você pode participar. E eu falo ainda mais, dentro deste município, o conselho, você tem o conselho municipal, como órgão maior do município, e você tem os conselhos regionais, que são nas unidades de saúde, que também tem um conselho superior, que é o conselho distrital, regional, que vai estar acima. Então as demandas da unidade de saúde que você pode participar, né, daquele postinho de saúde que tem lá na esquina da sua casa, você pode participar. Você vai lá, procura saber. É um direito seu. Isso é um direito. E um dever também como cidadão. Não é? Se você acha que o posto não está te atendendo de acordo, vai lá. Procura o conselho. Começa por ele. Tenta participar. Você não precisa ser conselheiro no começo. Só acompanha. Traga as suas demandas para o conselho municipal. Para o conselho regional, né? Da sua unidade. E cobra dele também. Isso. Porque eles são eleitos. Só para te avisar, tá? Eles são eleitos também. Não são remunerados. Não neste município. Existem municípios que remuneram. Esse não é remunerado. Mas você pode participar. Você pode ir nas reuniões, exigir, pedir, falar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, a gente precisa fazer aqui, precisa fazer aquilo. A população é cheia de ideias. O brasileiro é cheio de ideias. Ele tem ideias muito positivas. E a gente precisa trazer essas ideias positivas para as políticas. Todas elas. E eu falo de forma ampla. Existem outros conselhos, pois a Constituição ela vem trazer isso, o controle social, que é uma ferramenta muito forte mesmo, sabendo se utilizar, se apoderando dela. E lá, você sabe o que eles fazem? Eles discutem. Então nós temos que pensar, será que discutir política não é algo tão ruim assim, é algo positivo para nossas vidas? Eu adoro uma discussão positiva, não aquela discussão agressiva, uma discussão positiva, que a pessoa que está falando é escutada pelos outros e que também escuta os outros e que é capaz de entender o lado de um e o lado de outro e que todo mundo entenda e que desse, né, brainstorm de ideias, né, essa discussão, né, porque a palavra nova agora é brainstorm, né? Essa palavra nós temos que trazer isso, que é nada mais discutir política. Na reunião do seu trabalho, onde você tem um brainstorm, você nada mais está discutindo políticas. A política que vai ser feita, a forma que você vai agir, o que lhe diz respeito, né? O que é realmente isso. Vamos parar para pensar? Vamos analisar? Vamos ver se realmente é isso que a gente precisa? É isso que a gente quer? E vamos correr atrás. A hora chegou.